A internet acho que tá um pouco ruim também, tá chovendo bastante aqui. Deixa eu só dar os últimos ajustes. Bom dia! Os cabelinhos novos, né, de quem ganha neném. Meu Deus do céu! Depois que a gente tem bebê, olha, é cabelinho novo pra tudo que é lado. Bom dia! Bom dia quem vem entrando, para quem tá entrando aqui na live. Mais uma live por aqui hoje. Já vamos começar. Cafezinho, gente, hoje tá frio em Floripa, hein? Esses últimos dias aí, chegou o frio pra valer aqui em Floripa, hein? Bom dia, Mi, bom dia, Cami, bom dia, Natália. Então, o tema da live de hoje, tá? É sobre organizar as finanças é não curtir a vida? Será? Esses dias eu fiz uma enquete e 38% das pessoas falaram que é isso, tá? Que é não curtir a vida. E realmente eu sei que muitas pessoas têm essa ideia de que sofrendo por conta das chuvas aqui em Floripa para tudo, né? Bom, se ficar ruim aqui, vão me avisando, tá? Se ficar ruim a conexão, me avisem. Que daí eu tento trocar a internet aqui para ver se fica melhor. Mas eu sei que muitas pessoas entendem que organização financeira, né, tá ligada à privação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre não poder curtir a vida, sobre não poder viajar, sobre não poder comprar uma roupa nova, sobre não poder ir a um restaurante, sobre não ter momentos de lazer, né? De prazer. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Entender se é esse mesmo, né? A ideia de organização financeira. Será que é isso mesmo? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayana, tá? Esse é o Momento Mesa Financeira. E aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro. E eu trago isso de forma descomplicada, tá? Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Então, se esse tipo de assunto te interessa, né, você precisa, e se você ainda não tem dinheiro para começar a investir, você precisa começar buscando conhecimento para mudar essa jornada. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, né, quem ainda não me segue, segue lá o perfil, deixa um like também, gente, deixa um like aqui na live. Se você quer também saber, né, se a organização financeira vai ser positivo na sua vida, aí já vai deixando o like. E vamos já começar a live de hoje. Então, mais um cafezinho pra gente continuar aqui, tá? Deixa eu colocar minha água aqui do lado. Tá funcionando bem, qualquer coisa me avisem aqui, porque tá aparecendo pra mim pausando direto aqui por conta da internet. Tá, então tá, eu vou indo então, seguimos. Organização financeira, né? Isso acontece, como eu falei, a própria enquete que eu fiz ali, quase a metade das pessoas tem essa percepção. E a organização financeira, na verdade, gente, o que é a organização financeira? A organização financeira é você assumir as rédeas do seu dinheiro, para realmente colocar ele aonde te faz bem. Então, ele não é para privar. A organização financeira é, na verdade, para você conseguir ter a qualidade de vida que você quer. Muito pelo contrário da ideia de privação, de você não poder curtir. Mas por financeira tem a ver com a privação, com você não curtir a vida. Porque, claro, se você pensar que, né, meu dinheiro, vou gastar a Deus dará, né? Sem controle nenhum, gastar em excessos. Se pra você curtir a vida é isso, realmente, né, você vai achar que a organização financeira vai te privar. Mas, na verdade, às vezes você vai fazer isso e daqui a pouco você vai estar ou endividado, ou vai estar sempre estressado, correndo atrás da máquina, né, do dinheiro, de fazer dinheiro, sempre correndo atrás. E a organização financeira, ela busca o quê? O equilíbrio, para realmente que você possa ter essa qualidade de vida com lazer, com as coisas que você gosta, mas em equilíbrio. E aí é que a gente vai trazer aqui hoje como que você faz isso, tá? Vou trazer uma sugestão, inclusive, para você praticar, usar isso na prática, né, nas suas finanças, de forma que você busque um equilíbrio para viver o presente e o futuro, tá? Essa é a ideia da organização financeira.
Então, a organização financeira, gente, não é sobre, bota isso em mente, não é sobre você não poder gastar com supérfluos, não é sobre você não poder ir a um restaurante, não é sobre você não poder viajar, comprar uma roupa nova que você tanto gostou. Não é sobre isso, tá? E também ela não é, que eu acho que é um ponto muito importante de você refletir, a organização financeira, ela não é também para você viver estressado, ela não tá ligada a um movimento que te deixa estressado, muito pelo contrário, ela visa te trazer tranquilidade e prosperidade. Então, essa é a ideia da organização financeira. Esse tabu, né, do dinheiro que as pessoas têm, até medo de lidar com dinheiro. Às vezes achar que a organização financeira é números e números e números, planilhas e planilhas. Na verdade, antes de tudo isso, tem a questão da mentalidade. Então, você com a mentalidade certa, você já vai estar lá na frente. E depois você vai perceber que é só questão de você se dedicar um pouco, que pode ser alguns minutos por dia, não precisa nem ser todo dia, mas alguns minutinhos que você pare e enxergue realmente o que está acontecendo e consiga assumir as rédeas do dinheiro para você viver uma vida melhor. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença, né, na sua vida, tá bom? Então reflete um pouco sobre isso que eu falei e quem quiser comentar aqui nos comentários pode comentar e me diz, né? A organização financeira é sobre não curtir a vida? Ou será que não ter organização financeira é não poder curtir a vida? O que será que é não curtir a vida? Ter ou não ter organização financeira? Né? Dá uma refletida e me fala o que você acha, tá? Então, a ter uma organização financeira, né? Ela pode impactar de que forma a vida de uma pessoa? E quais são as pessoas que devem ter uma organização financeira? Quais são as pessoas que desejos que elas têm, que elas realmente, assim, que eu falo, olha, então você precisa ter uma organização financeira. Então, se você deseja assim, se você, que tá me ouvindo aqui, pensa, poxa, eu queria tanto ter uma estabilidade financeira, estar tranquilo para pagar as minhas contas, né? Não ter dificuldades, ficar estressado para pagar as contas. Você precisa ter organização financeira. Eu quero ter um futuro financeiro que eu possa alcançar os meus objetivos, eu quero realizar sonhos, tenho tantas ideias, tantos sonhos. Será que eu preciso ter organização financeira? Com certeza precisa ter organização financeira. O dinheiro, ele precisa de um motorista. Você precisa assumir as rédeas para isso. O dinheiro, ele não vai fazer nada por você se você não assumir as rédeas. Então, você vai precisar ter organização financeira. Eu quero ter mais qualidade de vida, né? Também poder investir, eu queria tanto ter investimentos, organização financeira. Eu quero diminuir a minha fatura do cartão, eu não sei mais o que eu faço, meu cartão tá sempre estourando, eu tô sempre gastando e eu não consigo, daqui a pouco eu vou ter que parcelar. Organização financeira você precisa. Eu não quero mais ter que ficar me preocupando, né, constantemente, né, para fazer o meu dinheiro durar até o final do mês. Quantas pessoas vivem dessa forma, né? Preocupadas em fazer o dinheiro durar até o final do mês, né? Até tem vários memes que a gente vê na internet ali, chegou no dia 20, já tá ali, pode acabar o mês, pode já começar o outro, porque, né, não fez uma gestão do dinheiro e aí tá ali já preocupado, estressado, para fazer o dinheiro durar até o final do mês ali. Então, o que essa pessoa precisa? Organização financeira. Eu quero me sentir mais seguro, ter uma segurança financeira. Organização financeira você precisa. Eu quero dormir tranquilo à noite, né, sem me preocupar, assim, como eu falei, muito da preocupação. Eu quero colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você precisa de organização financeira. Eu quero ter uma reserva de emergência, porque, né, quando surge um imprevisto, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que recorrer a dívidas. E outra, às vezes o banco não vai nem aprovar um crédito para você na hora que você quer. Não é bem assim, às vezes vai ter, às vezes não. Às vezes quantas vezes o banco nega uma aprovação de crédito quando uma pessoa solicita? Então, como que vai ser a sua vida nessa situação? Um caos, né? Com um imprevisto, tendo que bancar, sem ter, às vezes, sem a reserva financeira, ainda ter que recorrer ao empréstimo, que não seria o ideal, e ainda, às vezes, nem tendo a possibilidade de conseguir um empréstimo para isso.
Então, o que que acontece? A vida vira um caos. O que que essa pessoa precisa? Organização financeira. Né? Então, assim, eu quero ter a independência financeira, eu quero viver de renda, eu quero ter liberdade de tempo, de escolha, eu quero ter uma boa velhice, envelhecer bem. Enfim, tudo isso, gente, tudo isso você precisa pensar em organizar as suas finanças. Você precisa ter as rédeas, né, do dinheiro para você realmente fazer isso acontecer. Então não existe outro jeito. Se você deixar o dinheiro sozinho, ele não vai pilotar sozinho. Ele precisa de um motorista. Então reflete sobre isso, tá? A organização financeira é para trazer todos esses impactos positivos na sua vida. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, algumas pessoas, né, e muitas pessoas inclusive, pensam que organização financeira é não curtir a vida. E não é bem assim, né? Como a gente está falando aqui, você consegue perceber isso. Se você consegue perceber isso, deixa aqui no comentário para mim, tá? Vai interagindo aqui. Se você também acha que a organização financeira traz todo esse impacto positivo, né? Em vez de não curtir a vida. E se você acha que é não curtir a vida, pode colocar também. Vamos conversando por aqui, tá bom? Não tem problema. E por que que o dinheiro, né, tem toda essa dificuldade, assim, das pessoas, né, perceberem que o dinheiro, a gente sabe que ele é fundamental nas nossas vidas, de todo mundo, certo? Você precisa do dinheiro, né? A questão não é que o dinheiro é mais importante na sua vida, né? A questão aqui não é claro que família, valores, saúde é muito importante e são as coisas mais importantes. Mas isso depende muito de uma ferramenta. E qual é essa ferramenta? O dinheiro. Para você ter uma saúde boa, né? Para você ter uma qualidade de vida com a família, para você morar bem, para você pagar uma boa escola para os seus filhos. Várias coisas, né? Tudo vai envolver a ferramenta dinheiro. Então, não tenha a mentalidade que dinheiro não é uma coisa importante para você cuidar. Na verdade, ele é uma ferramenta que você vai utilizar em toda a sua vida. E quanto melhor você utilizar, melhor você vai viver essa vida aqui. Então, pensa nisso. E por que as pessoas, né, além do tabu do dinheiro, dessa coisa do tabu que falar de dinheiro, que dinheiro é ruim, ou que pessoas que têm dinheiro são ruins, como muitas pessoas pensam, achar que dinheiro é uma coisa que é só para rico. Por que, né, carregam várias crenças e cada pessoa tem algumas crenças aí, umas pessoas têm umas crenças, outras pessoas têm outras, porque varia de um para o outro, né? E por que existem essas crenças e essas diferenças entre as pessoas também? De pensar na relação com o dinheiro. Porque tem gente que realmente tem uma relação boa com o dinheiro, é a minoria, infelizmente, mas que prosperam e muito com o dinheiro, né? Conseguem realizar muitos sonhos. E aí, o que afeta essa diferença toda, né? Então, o dinheiro, ele tem representações diferentes. Então, o dinheiro para você, ele vai ter uma representação cultural, né? Depende da sua cultura. Psíquica, como que você pensa, né? Psicológica, qual é a sua emoção também com o dinheiro, né? Em que você vive, convive, né? Como que as pessoas lidam com o dinheiro. Isso vai refletir também nas suas crenças que você vai, né? Vai ter sobre o dinheiro. E também familiares, né? Que é com os pais, né? Desde criança, na infância, você também vai tendo crenças ali com o dinheiro e cada família tem um jeito, né, de lidar com o dinheiro. Então, cada pessoa vai ter ali algumas crenças que vão vir. E como a gente tem um tabu muito antigo sobre dinheiro, né? Isso vai passando de pai para filho, de família para os filhos ali, vai indo. Então, a gente tem esse reflexo aí que a gente vem melhorando mais ainda, né? Ainda realmente a gente precisa melhorar e muito das pessoas mudarem essa ideia de se relacionar com o dinheiro, que não é ruim, que as pessoas não são ruins por causa do dinheiro. Na verdade, você pode fazer muitas coisas boas se você tiver bastante dinheiro. Você pode ajudar pessoas, você pode fazer muitas coisas gratificantes. Então, a ideia de dinheiro é ruim, você precisa eliminar essa crença. E organizar as finanças é uma base, né, para você fazer o seu dinheiro prosperar realmente, né, na sua vida, tá bom?
Então, como eu falei, né, a organização financeira, muito pelo contrário de achar que é para não curtir a vida, ela é justamente para não deixar faltar dinheiro para você curtir a vida, entende? Para você realmente ter acesso às coisas que você quer fazer. Mas claro, o detalhe, o grande segredo é o equilíbrio. Se você está pensando em fazer gastos, em excessos e tudo mais, é claro que você vai achar que a organização financeira não é curtir a vida, mas se você quer viver assim, você vai ter um preço para isso, que é você viver estressado e preocupado, né? Como a gente está falando aqui na live, trouxe alguns pontos ali para você antes, se você não quer ter todo aquele impacto ali, né? De ficar preocupado, de não poder dormir e tudo mais, tranquilo, né? De não realizar sonhos, aí você precisa fazer a organização financeira, tá? Tem uma pesquisa da FESB Pesquisa, até foi a Sul América que encomendou essa pesquisa, né? E ela traz que 3 a cada 10 brasileiros possuem gastos maiores do que ganham. Então, isso tem a ver com o quê? Com os gastos em excesso, que a gente está falando, que eu falei aqui para você, né? Se você pensa dessa forma, é claro que você vai entender que a organização financeira é não curtir a vida. Mas isso também não é o ideal, porque também você não vai curtir a vida tranquilo, você vai ficar preocupado. Então, de 3 a cada 10 brasileiros estão nessa situação, gastando mais do que ganham. Né? Então, isso é uma situação que a organização financeira vai ajudar você a calibrar isso para você curtir a vida, mas com equilíbrio. Então, essas pessoas sem organização financeira acabam tendo toda essa consequência, né? De mal-estar, de não realizar os objetivos, de ficar estressado. E 47%, né, dos brasileiros que foram pesquisados, e essa pesquisa ela foi feita em todos os estados brasileiros, tá? 47% dos entrevistados, eles apontam, né, que as finanças é a sua maior preocupação. Então, se isso, quase metade, para eles a preocupação número 1 deles são as finanças. Se isso é tão preocupante, se isso realmente, né, gera esse estresse, essa preocupação para a pessoa, então o que ela deve fazer? Será que ela não deve dar importância, continuar nesse ciclo, né, vicioso, nesse hábito antigo de não dar importância para a organização financeira? Ou ela realmente precisa, não, peraí, o que eu vou fazer para melhorar isso? Organização financeira. Então, e não é uma coisa complexa como muitas pessoas pensam. A organização financeira pode ser muito mais simples do que você imagina. Você não precisa fazer raiz quadrada, expressão numérica para fazer uma organização financeira. Você vai somar, diminuir, enxergar, né? Ter você vai começar a identificar coisas que você não via no dia a dia porque você está no piloto automático. Então, é simples, é só parar alguns minutinhos e se dedicar para isso, para realmente você ter todo esse impacto positivo, que é muito maior e imensurável, né, na sua vida, tá bom? E 49% dessa pesquisa ainda fala que também sempre tá apertada até o final do mês, ou seja, eles não gastam mais que ganham, mas então a metade gasta tudo que ganha. Então também continua sempre ali correndo atrás da máquina. Então metade dos brasileiros estão ali, ó, né, sempre correndo atrás da máquina. E só 20% consegue fazer uma organização financeira e ainda sobra dinheiro. E essas pessoas, né, com certeza vão ter uma qualidade de vida muito maior. Aí você pode falar assim, Tayana, mas eu não tenho tempo para fazer isso, essa organização financeira, eu acho complicado, esse negócio de planilhas, né? Eu tenho um dia corrido, como é que eu vou arrumar tempo para isso? Tem tanta coisa para fazer, né? Eu vou ficar doida com tanta coisa para fazer assim, né? E eu também não gosto de lidar com isso, com números e tudo mais. O que eu vou te falar, né? Essa é a crença de muitas pessoas, né? Que, como eu já falei aqui, que acham que dinheiro é uma coisa complicada. Mas assim, se você não der importância, né? Nem que seja alguns minutos para aquilo que realmente vai fazer toda essa diferença na sua vida, né? Que vai impactar positivamente dessa forma. E essa organização lida com uma ferramenta que é fundamental na sua vida. O que você vai esperar de ter nessa vida? Qualidade de vida? Ou você vai esperar preocupações e tá sempre correndo atrás da máquina, sempre naquele ritmo de estresse? Qual é a sua escolha? Porque isso vai te trazer motivação para você parar e ver, não, peraí, isso aqui é importante
Isso aqui não é complicado como parece. Eu preciso de uns minutos para fazer isso e realmente ter todo esse impacto positivo na minha vida, né? Então, se você parar para pensar assim, mesmo com um dia corrido, que você acaba parando para fazer um monte de coisas, você tem que também entender que essa coisa que é tão importante, que é fundamental para você, você tem que parar também um pouquinho. Você para para escovar o dente todo dia, você para um monte de tarefas. Então, a organização financeira é a mesma coisa. Parar para dar uma olhada, fazer um raio-x do que está acontecendo ali nas suas finanças. Não precisa parar e fazer planilha, você pode pegar um caderninho e anotar aqui, pô, eu tô ganhando tanto líquido, né? É importante você saber o que importa é o que você coloca no seu bolso líquido, né? O que eu tô gastando? Às vezes você nem sabe com o que você está gastando. Olha a fatura do cartão de crédito, se você usa cartão de crédito, lá tem tudo lá detalhado, dá um tique, né? Ali no que você está gastando para você perceber e ver aonde que você pode melhorar, né? E aí realmente fazer uma rota diferente dali para frente. Esquecer o passado e dali para frente fazer uma rota diferente. Mas você, claro, tem que olhar esse raio-x do seu comportamento, porque muitas pessoas não sabem nem para onde está indo o dinheiro delas. Então você tem que ter, né, olhar para o passado para ter uma noção e fazer diferente dali para frente. Então, aí você tem que definir, né? Eu vou fazer isso à noite, tal horário. Porque se você deixar assim, quando der eu faço, isso vai passar meses, vai passar anos e nada vai mudar. Então, você tem que parar e pensar, não, eu vou estipular aqui que, sei lá, toda segunda-feira, tal horário, eu vou parar ali 10 minutinhos, meia horinha, né? Como você vai estabelecer ali para dar uma olhada nisso, para colocar ali meus objetivos. Não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Você pode ir fazendo, construindo isso aos poucos, entende? Hoje eu vou definir os meus sonhos, o que eu quero realizar. Depois você vai colocar lá, vai dar uma olhada no raio-x das suas finanças, o que é prioridade, porque você tem que entender muito o que é prioridade e o que não é, porque esse é o equilíbrio, né? Você não vai gastar em excessos e para isso você vai ter que priorizar. O que é mais importante? O que eu vou abrir mão, né? Para poder eu cuidar do meu presente e do meu futuro. Então, eu entendo que você pode achar que isso é complicado, porque as pessoas acham que é, e não é tão complicado, é muito simples, tá? Não, como eu falei, não tem conta de raiz quadrada, expressão numérica, não tem projeção econômica, não tem nada disso. É você enxergar o que está acontecendo como uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo, você vai olhar lá qual ingrediente está ali, né? O que eu tenho que colocar, a mais, a menos, não é assim? A organização financeira é mais ou menos isso, né? Claro que envolve algumas coisas, mas assim, só para você ter uma noção, é uma receita que você a sua receita, né? Que você vai seguir ela depois ali através do orçamento, tá bom? Então, isso é necessário, né? Eu acho que é muito importante você refletir sobre isso para realmente mudar isso, porque se você continua com essa crença de que é complicado e que você não tem tempo, você vai continuar na mesma realidade que você está hoje. Então, se você quer mudar essa realidade, você precisa absorver isso, que é simples e que você precisa de uns minutinhos para parar e cuidar daquela ferramenta que é fundamental na sua vida para você realmente ter uma vida melhor. Não ficar só na idealização. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero poder viajar, eu quero ter uma independência financeira e não fazer nada por isso. Então, se você quer tudo isso, você precisa, né, mudar aí a sua atitude, tá bom? Essa coisa dessas crenças, né, que a gente falou aqui, de achar que a organização financeira é difícil, ou que a organização financeira, eu não tenho tempo para isso, pode estar muito relacionado às crenças que você tem, como eu falei antes, né? Tem várias ali representações do dinheiro que impactam nas crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro, né? E isso pode estar relacionado também a achar assim que dinheiro não é para mim, que dinheiro é ruim, que dinheiro é coisa de rico, que eu não mereço prosperar financeiramente, não se sente merecedor, né, de achar que isso não é para ti. Isso tudo pode ser crenças que você tem ali e faz te afastar de fazer, né, esse contato com o dinheiro, essa organização financeira. Tem o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, ele fala muito, né, sobre as crenças. Então, o mindset dele, que ele traz sobre a mente milionária, tem muito a ver com as crenças que você carrega, porque ela te impede de você mudar a sua forma de agir.
E ele fala, inclusive, que se ele fosse eleger a causa número 1 das pessoas que não prosperam financeiramente, ele elegeria a questão das pessoas não saberem receber, não se sentirem merecedoras de receber. Ele até comenta que, né, a gente aprende muito assim, dar é melhor que receber. E as pessoas têm muito isso na mente, como se receber fosse algo ruim. Então, quando as pessoas começam a prosperar, o dinheiro começa a crescer e a trabalhar a favor delas, gera uma sensação de algo ruim. Então, se você mudar que você é merecedor disso, mudar a sua ideia, né? Quebrar aquela crença de que você não é merecedor de receber, você vai aceitar esse fluxo do dinheiro a seu favor. E isso parece, assim, olhando, né, de forma palpável, parece que não é, que a gente não acontece, mas acontece. Isso tá aqui na crença, e o nosso inconsciente, né, a psicanálise traz muito isso, né? O nosso inconsciente traz muitas coisas que vão influenciar nas nossas ações. Inclusive, uma das frases, né, que também o T. Harv Eker traz, do livro Os Segredos da Mente Milionária, é que pensamentos conduzem a sentimentos e os sentimentos conduzem a ações e as ações conduzem aos resultados. Então, a raiz de tudo que a gente faz, que a gente consegue conquistar, está muito ligado aos nossos pensamentos, não só o que você aprende, não só sobre a sua bagagem de conhecimento técnico, mas sim aos pensamentos que você tem. E os pensamentos, eles estão muito relacionados ao quê? Às crenças que você tem. Por isso que é tão importante você realmente valorizar. Não acho que é papo furado, cuidar das crenças que você tem. Isso realmente pode ser um divisor de águas na tua vida financeira, tá? Então, pensa sobre isso. Você precisa fazer uma escolha. Pode ser, eu gosto de trazer uma coisa assim: você quer viver ou sobreviver nessa vida? Porque o dinheiro é fundamental para você sobreviver, no mínimo ele é fundamental. Você precisa comer, você precisa ter saúde, você precisa tomar banho, para isso você precisa de energia elétrica, você precisa pagar conta de água e luz, né? Você precisa se alimentar, você precisa de várias necessidades básicas, né? Que vai contar com o dinheiro. Se você não tiver dinheiro, como é que vai fazer, né? Você não tem como sobreviver, você precisa. Se você quer só sobreviver, ok. Agora, se você quer viver, você vai ter todas essas necessidades básicas e você vai ser uma pessoa realizada na sua vida, né? Você vai poder realizar sonhos, ter qualidade de vida. Então, qual é essa escolha? Porque o que vai mudar de uma escolha para outra? Se você quer só sobreviver, continua como tá, deixa o dinheiro, né, solto e deixa ele, né, fazer o caminho dele sem nenhum piloto. Você não vai conseguir gerenciá-lo, não vai conseguir botar ele onde você quer, que é nos seus sonhos, na qualidade de vida. Agora, se você quer viver com essa qualidade de vida, realizar sonhos, ter independência financeira, viver bem nessa vida que a gente tem aqui, terrena, então você precisa fazer uma organização financeira, tá? Não tem outro segredo, é só organizar as suas finanças, tá bom? Sim, muitas pessoas procrastinam, é verdade, né? Essa etapa do planejamento financeiro. Isso aí, o Elton, um psicanalista falando aqui com a gente na live, viu, gente? Deixa eu até dar bom dia para as pessoas aqui que eu acabei falando. Não sei quem que tá na live agora, mas bom dia, Nath, bom dia, a Câmara já tinha falado, né? Bom dia, amor, bom dia, Felipe, bom dia, Marcos, Mia já tinha falado, bom dia, Paulinho, Fernando, Tice, bom dia, Tice, Karen, colega de trabalho aqui, de educação financeira também, Camila, Mila, minha cunhada aqui, Manuelton, André, bom dia, Carol, bom dia, Carol, bom dia, Josi, a Josi por aqui também, bom dia a todos, que bom ver vocês aqui na live, gente. Então essa é uma escolha, né? E aí, se você então escolhe viver, né? Que viver engloba toda essa questão de você ter uma vida realizada, você precisa organizar as suas finanças. Quem concorda aí comigo, coloca aqui nos comentários, também concorda, discorda, pode colocar, estamos aí para conversar.
Então, como que você organiza as suas finanças, né? Então, assim, o grande erro das pessoas é: eu quero um monte de coisa, mas eu não faço nada para isso. Então, primeira coisa é a pessoa continuar agindo daquele jeito, sem controle, né? Com descontrole financeiro, não sabendo quanto ganham, não sabendo quanto gastam, né? Às vezes gastando mais do que ganham e se endividando, né? E aí às vezes acabam gastando o que ganham, mas aí fica, no final do mês já acabou o dinheiro, tá sempre ali correndo atrás da máquina, não consegue poupar nada, né? E aí, se tem um imprevisto, como é que fica, né? Aquela situação que eu falei antes, né? Ou vai ter que recorrer a um empréstimo, às vezes nenhum empréstimo vai conseguir aprovado, né? Conseguir ter aprovado, porque até eu fiz algumas lives sobre empréstimos, dando algumas dicas para você aqui, bem legal. A experiência de 15 anos trabalhando lá na ponta, na instituição financeira, às vezes aquele cliente que tem um score excelente, porque você pode pensar assim, não, mas eu tô gastando tudo que eu ganho, mas eu não tenho restrição financeira, não deixo de pagar nada, mas tô ali, ó, no sufoco, mas tô pagando tudo. Então, mas eu tenho tudo em dia. E aí, então, bem assim, acontecia e muito, uma pessoa com score excelente, um cliente com score ótimo lá, alto, né, e com renda ali, tudo suficiente para bancar uma parcela de empréstimo e o banco não aprovar. Por quê? Porque o banco ele tem uma análise interna, então às vezes o banco não vai aprovar, até para uma pessoa que você... O score do Serasa, o banco entende várias questões ali que podem ser um risco para ele, né? Às vezes a sua atuação, seu ramo de atuação, enfim, uma infinidade de coisas que o banco analisa. E aí, se você não consegue nenhum empréstimo na hora que você tiver um imprevisto, né? A tua vida vai virar um caos. Porque daí tu não vai conseguir resolver o teu imprevisto e ainda, né? Não vai nem conseguir um empréstimo no banco, então tua vida vai virar um caos, né? Vai ficar aquela bomba na mão ali sem ter o que fazer. Então, o que é passar por isso, né? Ninguém merece passar por isso. Então, você ter uma reserva de emergência que faz parte da organização financeira é essencial para evitar esse tipo de situação. Tá? Então organizar as finanças, né, não é pagar as contas e poupar todo o resto, tá, gente? Pagar aquelas contas ali e o resto vou guardando. Não é essa a ideia, né? Não é cortar os prazeres da sua vida, não é deixar de fazer as coisas que você gosta. É sobre priorizar, é sobre equilíbrio. Tá? A organização financeira é isso, e é sobre realização, tá? Então vamos falar aqui eu vou trazer aqui uma ideia de como que você pode fazer isso. É uma ideia que é bastante usada, né, entre as pessoas, mas você pode ajustar, ela é flexível, não é uma regra assim engessada, tá? Entenda que é só um norte para você que está começando do zero poder estabelecer ali, né? Mais ou menos como que você pode fazer e qual que é a ideia, né, da distribuição da sua renda ali na organização financeira, tá? Então, buscando esse equilíbrio, né, qualidade de vida para você viver o hoje e o amanhã. Então, é isso que a gente preza muito na organização financeira, cuidar do seu presente e do seu futuro, né? Não viver como se não houvesse amanhã, né? Tipo assim, não vai ter amanhã, vou viver tudo hoje. E nem também não viver o presente para deixar tudo para amanhã. Não é nenhuma coisa nem outra. É equilíbrio, tá, gente? Então, a gente tem que entender o quê? As prioridades. Vou tomar um pouquinho de água. Você tem que entender as prioridades, né? Na hora de fazer essa organização financeira. E aí, com essa organização financeira... você vai perceber, como eu falei, né, como que é realmente o seu comportamento com o dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro, e você vai estimular a sua consciência para rever as suas atitudes dali para frente e ver coisas que você não percebia e mudar isso para realmente ter um resultado diferente ali depois, né, lá na frente. Então, uma estratégia que você pode adotar para organizar as suas finanças, né, é a regra 50-30-20. Não sei se alguém aqui da live já ouviu. Se alguém já ouviu falar dessa regra, coloca aí nos comentários também. 50-30-20, que ela distribui ali, né, qual que é o ideal de você colocar para gastos necessários,
para o seu lazer, para o seu prazer e também para o seu futuro, tá? Então, qual que é a ideia? 50% da sua renda você vai destinar para os gastos necessários, tá? Tem pessoas que chamam de gastos essenciais. Eu gosto de necessários porque é aquilo que você sabe que realmente não pode abrir mão, né? Que é aquilo que você precisa para sobreviver ou que para você ter um pouco mais de qualidade de vida, como até uma internet, né? Você não precisa da internet para sobreviver. Quer dizer, hoje em dia praticamente precisa, né? Porque quem não tá com a internet tá fora, tá deslocado. Mas vamos dar um exemplo, a internet não precisa, mas tá lá, com o gasto necessário, porque realmente é necessário. Então, alimentação, moradia, né? Tudo isso vai estar lá nos gastos necessários. E o ideal é que do que você ganha, líquido que entra no seu bolso, metade seja para isso, para bancar isso. E a outra metade seja dividida 30% da sua renda para o prazer, né? Para a questão do que você gosta de fazer, para o seu lazer, e os 20% para o futuro. E aí, como que seria, né? A gente está pensando aqui, Tayana, se organização financeira fosse não curtir a vida, seria tudo para o futuro, né? Porque você não tá curtindo nada aqui. Se você pensar que a regra 50, 30, 20, 50% é para os gastos necessários, ou seja, é para o seu presente, momento agora. 30% é para o seu lazer, então para as coisas que você gosta de fazer, para as coisas que te dão prazer. Então, é o presente também. E só 20% aqui nessa ideia, né, nesse modelo, claro, né? Só 20% é para o seu futuro. Então não faz sentido achar que isso é não curtir a vida, porque 80% está para o seu presente, para o seu hoje que você está curtindo. E só 20% está para o seu futuro. E claro que assim, Tayana, eu tenho meus gastos necessários é 60% da minha renda. Tudo bem, você vai fazer lá a organização, colocar os 60% ali que você tem com gastos necessários, vai diminuir um pouco ali o seu lazer, e é isso, claro que você tem que parar e avaliar, não existe uma regra, mas o ideal é que para o futuro, no mínimo 10% você coloque lá, tá? Para direcionar para essa finalidade. Então, mas aí, Tayana, então vou botar 60 aqui, 30 vou manter no lazer e 10 lá no futuro, ok? A ideia é que você enxugue o máximo possível desses gastos necessários, né? Negociando custos, eliminando coisas que talvez você gaste que você nem precisa. E aí você vai fazendo isso porque é um processo. Você pode ir enxugando, quando você vê, você já conseguiu atingir os 50%. Então é importante você não fazer uma coisa e acabou. Não. Né? Uma das coisas, tanto dos investimentos como da organização financeira, é você monitorar isso dali pra frente, né? Periodicamente, não é uma coisa que você vai ficar todo dia olhando, não é isso. Mas você tem que isso você vai ajustando, encontrando novas estratégias para melhorar, né? Você pode também ter um aumento de renda, a sua situação pode mudar. E aqui, ó, uma coisa muito importante. Você teve um aumento de renda, tá? O que a maioria das pessoas fazem? Aumenta o padrão de vida automaticamente, ou seja, continuam, né, mantendo aquela capacidade de poupar antiga, sendo que às vezes elas poderiam melhorar um pouco isso. Então, na hora que quando você tiver um aumento de renda, para e avalia, será que eu consigo manter pelo menos um tempo a mais com esse gasto, com esse padrão de vida que eu tô hoje, né? E consigo aumentar um pouco a minha capacidade de poupar para acelerar o meu processo de conquistar a independência financeira? Será que é possível? Ou será que eu aumento só um pouquinho e consigo aumentar também lá? Então, essa é a ideia. Mas as pessoas, no automático, o que elas fazem? Aumentou a renda, aumentou o padrão de vida. E aquelas que vivem sempre gastando tudo que ganham, né? O que acontece? Elas estão sempre ali, né, correndo atrás do dinheiro, mesmo aumentando a renda. Então, isso é uma coisa para você avaliar, refletir, né, para ver estratégias aí que você possa fazer. Então, você entendeu aí regra 50, 30, 20? 50 é o pote que você vai colocar os gastos necessários. 30% é o pote que você vai colocar as recompensas, que eu chamo de recompensas, esse dinheiro que você destina para o prazer, para o lazer, né? E 20% é para o seu futuro, tá? Então, essa é a ideia 50, 30, 20. O que é, então, Tayana, esses gastos necessários, né? Aluguel, condomínio, prestações do financiamento imobiliário, é um compromisso que você tem, tá? Em gastos necessários.
Alimentação, conta de luz, água, gás, escola dos filhos também é necessário, né? Se você é importante ali, é uma coisa que você não abre mão, é um gasto necessário. Plano de saúde, se você tem plano de saúde, não abre mão também de um plano de saúde, é um gasto necessário. Então, isso você vai colocar tudo lá em gastos necessários e vai avaliar como que tá impactando isso na sua renda, quanto que está comprometendo da sua renda, tá? Depois disso, você vai para o pote recompensas. E tem muitas outras coisas, tá, gente? Para colocar ali no pote dos gastos necessários. Estou trazendo aqui algumas ideias para você ter de ideia, tá bom? E aí, nas recompensas, né? O que você vai fazer ali nas recompensas? Vai ser o quê? O teu entretenimento, o teu lazer, pequenas viagens, né? Porque uma viagem grande, eu quero para a Europa, vou botar lá no pote da recompensa, né? Eu quero ir para a Europa fazer um tour na Europa. É claro que vai ser uma viagem que vai demandar de um valor maior, né? Então aqui você já pode jogar para os sonhos, né? Para os seus sonhos lá, que tá lá no futuro, que você vai definir lá em curto, médio e longo prazo, que eu já vou falar disso. E aí você vai colocar lá. Então tudo depende do prazo. Aqui a recompensa é você usar hoje. Então, eu vou ali, a gente tá aqui perto de Urubici, por exemplo. Eu tô aqui em Florianópolis, perto de Urubici. Vou fazer um final de semana, uma viagenzinha, dar um passeio lá, né? Isso é uma viagem que tá dentro das tuas recompensas. Então, entenda que as recompensas é para você usar hoje, com lazer, com coisas que você utilize hoje. Ir para um restaurante, levar o filho no parquinho lá do shopping, tudo isso são gastos que você vai ter. Tomar um café no shopping, que eu adoro onde eu vou no shopping, eu tenho que parar para tomar um café, no centro, se eu vou a qualquer lugar, eu tenho que parar para ir num café. Então, para mim, isso é um lazer que eu não abro mão. Então, essas coisas, o que é importante para você, né? Então, é esse lazer que você vai destinar. Então, roupas, eu quero comprar um casaco novo pro inverno, eu quero aquele sapato, eu tô apaixonada. É a recompensa para isso, para você realmente ter esse prazer de estar comprando essas coisas, né, que te geram prazer. E é claro que isso você deve fazer porque é saudável também, desde que você não faça o quê? Em excessos. Por isso que a gente fala da organização financeira. E aí vem os seus sonhos, que é aqueles 20% lá que você está destinando, né? Então, lá nos 20%, como é que você vai organizar? Primeira coisa, antes de qualquer coisa que você faça lá, você vai formar a sua reserva de emergência, tá? Então, se você tá colocando 20%, né, lá pro futuro, no futuro lá vai ter também a questão da reserva de emergência, que pode ser uma coisa que você venha precisar daqui 2 anos, 3 anos, pode ser que você venha precisar daqui 1 mês. Mas a gente coloca futuro porque é um valor que você não vai mexer, vai deixar lá, né, para uma emergência que possa surgir. Você formou a reserva de emergência. Se você tem dúvidas, tá, de como formar uma reserva de emergência, que imprevistos que podem acontecer vários, perda de emprego, ficar doente, acontecer uma manutenção do carro, enfim, uma infinidade de coisas, né? Mas se você quer aprender um pouco melhor como fazer essa reserva de emergência, onde investir o dinheiro para isso, tem sobre isso, reserva de emergência, então ali eu explico bem melhor, para você entender bem certinho como que você faz isso. Tá? Aqui hoje eu vou falar mais superficial, porque não é a intenção aqui, né, entrar a fundo nesse assunto, mas é para você organizar as suas finanças. Então, você entendeu que ali no futuro você colocou ali, né, para formar a sua reserva de emergência, formou a reserva de emergência, você vai começar a investir nos seus sonhos. E como que você define os seus sonhos? Curto, médio e longo prazo. O que é curto? Curto prazo é que você vai realizar daqui até 2 anos, né? E aí, por exemplo, que sonhos que eu posso ter aqui no curto prazo, né? Eu quero comprar um equipamento, por exemplo, né? Um equipamento de um valor mais significativo. Então, é para o curto prazo, até 2 anos, que você imagina ali que o valor que você vai acumular, em até 2 anos você acumula e o investimento vai acelerar esse processo. Então, você vai colocar lá, curto prazo, eu quero comprar isso, né? Até 2 anos. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Aí você vai colocar lá qual é o seu objetivo para realizar de 2 a 5 anos. E depois você vai colocar lá o longo prazo, que é acima de 5 anos. E aí tem várias coisas, né? Às vezes a casa própria vai estar no médio prazo ou vai estar no longo prazo, depende de como que está a sua organização financeira atual e o seu objetivo, tá?
Então você vai identificando isso e colocando ali esses 3 prazos. Por que que o prazo é tão importante definir? Porque na hora que você definiu, que você poupou, você vai investir esse dinheiro. Você vai colocar o curto, médio e longo prazo tudo no mesmo investimento? Não. Esse é um grande erro das pessoas. Por quê? Porque tem investimentos de longo prazo que vão te dar um retorno muito maior do que o de curto prazo. E se você colocar ele para o curto prazo, você vai ter problemas, porque o curto prazo você vai resgatar daqui a pouco e aquele investimento de longo prazo ele pode ter uma trava que você não consiga resgatar no curto prazo, ele pode ter uma oscilação para o curto prazo. Então tem várias questões. Então você tem que entender o curto, médio e longo prazo e aí para depois definir os investimentos ideais para cada sonho e acelerar esse processo de realização de sonhos, né, na sua vida. Então essa é a ideia da organização financeira. Esse é o pote do futuro. E claro que no pote de longo prazo, o ideal é que você sempre coloque, eu coloco como obrigatoriedade, né? Você não vai querer ficar trabalhando lá, tendo obrigação, pelo menos, de trabalhar lá com os 80 anos, né? Você vai querer ter um poder de escolha. Será que, se eu trabalhar é por hobby, eu quero fazer uma coisa filantrópica? Então, para isso, você precisa construir a sua independência financeira. Então, eu coloco como obrigatório esse sonho lá no pote de longo prazo, tá? Que é realmente a conquistar a independência financeira. E isso, claro, também tem alguns investimentos que são ideais para isso. Também tem algumas lives que eu fiz falando sobre independência financeira. E tem uma que eu até indico ali alguns investimentos para isso também, tá? Então, depois que você construiu essa organização financeira, método 50, 30, 20, que pode ser flexível, você pode ajustar e depois vai ajustando conforme, né, as coisas vão mudando, né, você vai conseguindo ajustar um gasto aqui, um gasto ali, ou pode aumentar a receita, enfim, você vai ajustando, mas a ideia do ideal é chegar nesse 50, 30, 20 e ter essa divisão, não dar totalmente a sua renda só nas despesas necessárias, como acontece e muito, ou também tá ali, né, extrapolando entre necessária e recompensa e esquece do futuro e tá gastando mais que ganha, enfim. A ideia é ter esse equilíbrio dentro da sua renda, nessa divisão dessas 3 vertentes essenciais para você ter qualidade de vida. Então aí você construiu, né, você organizou as finanças e aí como que você vai fazer isso acontecer de fato dali para frente? Como que você vai garantir que realmente isso aconteça? Através de um orçamento. Porque você estipulou ali, né, quanto que você vai ter de gastos e quais são as categorias que você vai continuar mantendo, você priorizou o que é importante, o que é mais importante para você manter, o que você reduziu de custos. E aí você vai colocar as metas. Olha, nisso aqui eu posso gastar até tanto, nesse até tanto. E aí você vai depois acompanhar. Você vai acompanhar esses gastos respeitando esses limites que você estabeleceu. Para quê? Para funcionar esse método de você direcionar o seu dinheiro para essas 3 vertentes, para você garantir a sua qualidade de vida, tá? E aí você pode acompanhar de diversas formas, anotando num caderninho se você preferir, usando uma planilha básica, planilha, gente, é simples, coloquei lá a categoria, né? Mercado, tanta, shopping, ou você pode até colocar como recompensa, mas aí você pode colocar ali discriminado cada opção de recompensa, ou pode só colocar recompensa, mas nos necessários você precisa ali colocar discriminadamente cada categoria, ali é fundamental, tá? Para você respeitar os gastos e acompanhar realmente como é que tá? E aí na recompensa, se você colocou o valor total de X valor, é aquele valor que eu gastei para lazer, então deu, acabou, daí vamos esperar, né, próximo mês. Então, essa é a ideia de você acompanhar para você realmente fazer isso acontecer, garantir que aconteça, tá? E esse fluxo de caixa pode ser através de um caderno, pode ser de uma planilha simples, como eu falei, ou até aplicativos financeiros. Tem o Mobius, que eu gosto bastante, o manual, que você mesmo coloca os valores lá, ele é gratuito e tem a opção que é automatizada, que ele faz a vinculação das suas contas bancárias e qualquer lançamento ele vai lançando lá automaticamente. Daí é uma versão paga. Mas esse manual já é legal até porque você vai lançar, então seu cérebro aqui vai perceber, né, que você está lançando e vai realmente conseguir ter mais consciência dos seus gastos, tá? Mas se você, não, eu quero mais facilidade possível, então vai no automatizado que já ajuda para você enxergar, opa, já excedi demais esse mês, deu de gastos e tudo mais. Vou colocar aqui um exemplo na prática, vou falar um pouco rápido porque eu estou extrapolando meu horário aqui. Então assim, se você ganha 10 mil, Tayana, eu ganho 10 mil, como é que eu faço isso então? Vamos lá.
eu ganho 10 mil reais por mês. Então, vamos lá. Você vai destinar 5 mil para os gastos necessários, que é a moradia, alimentação, água, luz, né, etc. Como a gente falou ali antes, expliquei os gastos de cada categoria. 3 mil, que é 30%, vai para as recompensas, ou seja, todo mês você vai ter aquele fluxo ali, né, de meta para usar para o seu lazer, para o seu prazer, né, que é com entretenimento, compras, passeios, pequenas viagens, como eu falei, né. E depois, 2 mil reais, que é 20%, você vai colocar onde? No pote dos sonhos. Faz a reserva de emergência. Formou a reserva de emergência, começa a investir nos sonhos de curto, médio e longo prazo. Taiana, quanto que eu vou botar nos sonhos de curto, médio e longo prazo? Primeiro você vai ter que definir o que você quer no curto, no médio e longo, para você perceber quanto que vai custar isso e quanto que você vai precisar acumular, né, por mês para aquilo, porque você vai dividir esses 20%, então, um pouco para o curto, para o médio e longo prazo, e essa gestão você que vai definir, tá? Então, você vai definir ali de acordo com o valor de cada sonho, você vai fazer uma estratégia de divisão. Então, como eu falei, né, que 10 mil, 50 mil gastos necessários, 3 mil para lazer, que é curtir a vida, e os 2 mil, que é 20% ali, futuro, que é para você curtir a vida lá na frente. Então, a gente está falando aqui em organizar as finanças para você curtir a vida, tá bom? Então, como eu falei, né, nos sonhos de curto prazo, você pode ter vários objetivos e você não precisa ter um sonho só. Você pode ter mais de um. Você pode, por exemplo, eu quero trocar de carro em 1 ano, mais ou menos, e eu quero fazer uma viagem maior em até 2 anos, tá? Só que daí, o que você precisa fazer? Beleza, vou realizar tudo. Não é assim também, né, gente? Não existe milagre. Você vai priorizar. Qual é o sonho mais importante primeiro de curto prazo? É esse. Então, no curto prazo vai ser esse, para depois eu correr atrás desse. E no médio prazo? E aí você vai realizando por prioridades e vendo isso realizar, isso vai te dar cada vez mais motivação para você continuar. Se você resolver querer realizar tudo de uma vez só, você vai frustrar, porque não vai ser possível, né? Como eu falei, não existe milagre, né? Não é assim. Então, você precisa ver a coisa acontecer, que está realizando, para realmente ter estímulo para continuar. Ver aquilo acontecer, né? Então, isso é importante também você entender. Então, de médio prazo, né? Pode ser, por exemplo, comprar uma casa, ou pode ser no longo, dependendo do valor da casa que você quer, dependendo da sua realidade financeira atual. Fazer uma pós-graduação, montar uma empresa, são diversos sonhos que você pode aí ter, por exemplo, no médio prazo, um exemplo, né? E no longo prazo, né? Aí você pode pensar na faculdade dos filhos, a independência financeira que eu falei, pode ser a casa própria, né? Que de repente pelo valor vai para o longo prazo. E aí você vai falar assim, Taiana, tá, beleza, eu tô investindo lá os meus 2 mil reais por mês, né? Lá dos 20% do método. E aí o que isso vai gerar pra mim se eu investir? Vale a pena eu investir? Então vamos pensar. Eu vou fazer uma simulação de R$1.000. Dos 2 mil, vamos supor que você vai destinar 1.000 para a independência financeira, tá? Então, dos 2 mil, 1.000 é para a independência financeira. Se você investir R$1.000, tá? Em 15 anos, todos os meses, né? Para a independência financeira, com um investimento que dê uma rentabilidade aí em torno de 8% ao ano. Hoje a gente tem investimentos de 12,75, né? Que é a taxa Selic. A gente tem essa taxa aí de vários investimentos rendendo 100% da Selic nesse patamar, mas vamos ser mais realistas, né? Porque a economia muda, daqui a pouco a taxa vai cair um pouco, então vamos pensar num investimento que renda 8% para ser o mais conservadora possível, assim, né? Com a rentabilidade. Se você investir R$1.000 durante 15 anos com essa rentabilidade, você vai acumular R$337 mil. E você colocou quanto no seu bolso? 180 mil. Se você investir durante 30 anos, né? 30 anos para você alcançar a sua independência financeira, aí você acumularia R$1.400.000. E você colocaria quanto do seu bolso? 320 mil. Agora, Taiana, não, eu vou colocar 2 mil por mês, tá? Né, vamos supor que na independência financeira você vai colocar 2 mil, porque aí você não tá falando mais dos 20% ali, você vai, ou a sua renda é maior do que os 10 mil, enfim. Tô dando um exemplo aqui que você coloque 2 mil para a independência financeira, vai investir. Então, se você investir 2 mil por mês,
né? Nesses 15 anos você vai acumular R$ 675.000 e em 30 anos você vai acumular R$ 2.800.000, tá? Eu tô arredondando, R$ 817.000, eu fiz a conta ali. E esses 30 anos, com esses R$ 2.000, vai te gerar uma renda passiva de aproximadamente R$ 20.000, tá? Então, ou seja, acumulou durante 30 anos investindo R$ 2.000 por mês, R$ 2.800.000, e lá na frente, que esse dia vai chegar, e você tem que ter consciência que esse dia chega, você vai ter uma renda passiva, ou seja, uma renda perpétua, que sem você precisar fazer nada para aquilo, de R$ 20.000 todo mês no seu bolso, tá? Isso com uma estimativa de taxa de 8% ao mês, como eu falei, mas para você entender que é essa ideia da independência financeira, né? De você lá na frente ter uma renda que vem automática para o seu bolso, mas que você construiu, tem um processo para isso, né? E que você tem essa liberdade daí de você saber se você quer trabalhar, se você quer ou não trabalhar, ou se você quer fazer algo não remunerado, ter essa opção de escolha, essa liberdade, tá bom, gente? Então é importante, né, você saber que eu tô colocando valores e percentuais, mas você tem que entender que você deve ser flexível, tá? Entender a sua realidade, e mesmo que você comece lá, pô, tô gastando tudo, não consigo poupar nada, ou mais que eu ganho, você vai resolver as dívidas e você vai organizando isso, e cada vez você vai dando um passinho a mais até chegar o mais possível dessa distribuição, método 50-30-20 que eu trouxe aqui, para você cada vez ter um retorno mais eficiente do dinheiro a seu favor, tá bom? Não esqueça também que é importante você ter paciência na construção da independência financeira, para dar tempo ao tempo, né, para acumular os recursos, né? Não cai em propostas milagrosas de ficar rico do dia para noite. Muitas pessoas perdem muito dinheiro por conta disso, e isso não existe, né? Não é a saída para você realmente alcançar a independência financeira. Você precisa ter paciência, buscar conhecimento, né? Ter disciplina nesse processo, buscar o equilíbrio entre o presente e o futuro, né? Não achar que você destinar uma parte para o futuro é não curtir a vida, não. Você está curtindo a vida com a parte do presente, lá nas recompensas, e você vai colocar uma parte para o seu futuro. Então, o primeiro passo é sair desse piloto automático, tá, gente? Garantir esse equilíbrio na sua vida financeira, né? Não deixar de viver o hoje, não deixar de viver o amanhã, porque esse futuro vai chegar, isso vai chegar, né? Em algum momento ele vai chegar. E aí eu te faço uma pergunta: você percebe, né, com tudo isso que falamos aqui na live hoje, que organizar as finanças não tem a ver com não curtir a vida? Você eu consegui passar a mensagem, eu consegui te trazer conhecimento e métodos, insights também, para você mudar essa forma de pensar e realmente entender que a organização financeira é para você, muito pelo contrário do que não curtir a vida, é para você curtir a vida, só que tanto no presente e quanto no futuro? Será que eu consegui passar essa mensagem para você? Espero que sim, tá? Porque a ideia da organização financeira é exatamente o contrário de não curtir a vida, né? É para você curtir a vida, sim, ao mesmo tempo de ter tranquilidade financeira, tá bom? Então, se você continuar vivendo, né, sobrevivendo, na verdade, né, como eu falei antes, viver ou sobreviver. Se você continuar, né, sobrevivendo através do descontrole financeiro, você terá muitas dificuldades de fazer o dinheiro sobrar, né, para você curtir a vida, para você realmente ter lazer. E se curtir a vida sem controle, de forma descontrolada, você vai acabar se endividando, né? Ou, no mínimo, vai ficar sempre tendo que correr atrás do dinheiro com essa preocupação diária, tá? Então, não abra mão do seu presente e nem do seu futuro. Não abra mão. Esse é o meu recado para você. Não abra mão do seu presente e nem do seu futuro. Mais uma coisa muito difícil, alguma coisa muito difícil que você achou por aqui, queria também saber, se alguém quiser falar aqui. Você achou tão difícil esse método, essa forma de organizar as finanças? É algo que realmente ficou muito complicado, ou você percebe que é muito simples e que é factível de qualquer pessoa fazer?
o que vai mudar isso é o seu mindset, a sua mentalidade, de você perceber realmente aquilo que você precisa mudar e o que você quer da sua vida, viver ou sobreviver, né? Isso é um gatilho, é uma virada de chave. Quero viver ou sobreviver? Quero viver ou sobreviver? Então, você achou que é alguma coisa assim muito fora do, meu Deus, isso é muito difícil, né? Eu não era boa em matemática na escola, por exemplo. Eu sempre fui, porque eu adoro matemática. Então, isso não vai ser pra mim. Por acaso, isso, mais e menos, olhar, ler, isso vai ser difícil? Não tem nada a ver, né? É uma coisa simples de se fazer. Então, é muito mais relacionado à atitude. Vou deixar uma frase do William Shakespeare aqui pra você, porque como a gente tá falando de organização financeira, eu tô falando em realizar sonhos, né? Ter uma vida realizada, de proporcionar tanto uma realização no presente quanto no futuro. Então, um homem que não se alimenta dos seus sonhos envelhece cedo. Essa é a frase de William Shakespeare, tá? Se você tiver uma organização financeira e sonhos para realizar e realmente tornar isso possível, a sua vida vai ser muito melhor, tá? Então, organizando suas finanças dessa forma, entre gastos necessários, recompensas e futuro, como eu coloquei aqui, você vai garantir, né, equilíbrio nessa qualidade de vida no presente e no futuro. E não vai mais ficar só no modo sobrevivência, né? Ativa o modo viver, tá, gente? Eu quero deixar um recado aqui. Dia 17 de agora desse mês, sábado, eu vou começar a fazer aí um intensivão de lives diárias, tá? Para preparar você que vai participar aí da imersão Descomplique Suas Finanças, que eu vou fazer dia 22 de junho, às 20 horas, tá? É um evento totalmente online e gratuito para descomplicar aí, né, as suas finanças, tá? Então, se você quiser me acompanhar a partir de sábado, nesse sábado, que é dia 17 de junho, eu começo a fazer aí um intensivão de lives diárias para preparar você para essa imersão que vai acontecer dia 22 de junho, tá bom? Eu vou avisando aqui no próprio Instagram os horários e tudo mais, e a gente vai se falando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Obrigada pela presença de todos que estiveram aqui hoje. E se você ainda não se inscreveu nessa imersão, que vai ser totalmente online e gratuita, deixa depois aqui nos comentários que eu vou postar no feed essa live, ou pode colocar também via direct que eu quero participar da imersão, que eu mando o link, o formulário, para você que ainda não se inscreveu, se inscrever, tá bom? Então, se você gostou dessa live aí, né, já deixaram vários likes, pessoal, deixa likes, tá? E compartilha com pessoas que precisam sair desse modo de sobrevivência, sair desse modo descontrole financeiro e poderem curtir a vida também, ter uma vida realizada, tá? Compartilha com mais pessoas, tá bom, gente? Tchau e até sábado, e vamos nos vendo aqui no Instagram. Obrigada de novo pela